Eu vou falar sobre o ensaio como método. Assim como há divergência a respeito do Montaigne ser um cético ou não, ou exatamente que tipo de cético Montaigne é, também há divergência a respeito do ensaio, se o ensaio, no final das contas, é um método ou se é apenas um estilo literário. Há algum tempo eu tenho trabalhado com essa relação entre o conceito de método e o conceito de estilo. Justamente para mostrar que, no caso do Montaigne, o que ele inventou como estilo, se a gente for chamar de estilo, né, provavelmente morreu com ele. Embora seja talvez o estilo literário, talvez o mais comum hoje, né, no caso do Montaigne, esse estilo era um método para a filosofia moral, principalmente. Eu já escrevi muita coisa sobre isso e de alguns pontos de vista diferentes, e, embora eu não seja propriamente um pesquisador do ceticismo como tradição. E a minha dificuldade, num caso como esse, né, onde a gente tem meia hora para falar, é juntar todas essas coisas e tentar tirar aquilo que é do que eu escrevi a respeito disso, que eu considero realmente fundamental e que não pode ser deixado de lado. Eu vou correr o risco de fazer isso, mas provavelmente vou deixar algumas coisas de fora. De qualquer modo, esses textos estão publicados, os textos aos quais eu vou me referir aqui, então vocês não vão ter dificuldade de encontrá-los. Eu quero, na verdade, chamar a atenção para certas passagens do Montaigne para realçar essa qualidade singular do ceticismo montaigniano, se é que a gente vai chamar de ceticismo. Primeira coisa eu escrevi um texto chamado Método Estilo, nos ensaios de Montaigne, onde eu fazia uma comparação entre o Descartes e o Montaigne. Vocês sabem que a primeira frase do discurso do método é, na verdade, uma frase do Montaigne. Então eu tentava mostrar aquilo que havia de semelhante, aquilo que havia de divergente entre a obra dos dois pensadores. A primeira coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é que a finalidade do Montaigne não é exatamente criar uma ciência, como era no caso do Descartes. E aí eu cito, o Montaigne diz assim: tudo que outros dissipam em inúmeros afazeres, eu refiro por inteiro ao repouso do meu espírito e a mim. O que me escapa a lures não é propriamente da ordem do meu discurso, pois viver e valer, eis aí a minha ciência. Fim da citação. Esse último período, viver e valer, eis aí a minha ciência, na verdade é uma citação de Lucrécio. Então, a finalidade do Montaigne é esse viver bem, né, e construir o conhecimento que é necessário para esse viver bem. Seja lá qual for esse conhecimento, uma coisa é certa: em primeiro lugar, é preciso ter uma certa desconfiança com relação ao próprio ponto de vista. E essa desconfiança ela deve ser o primeiro elemento desse método montaigniano. E o segundo elemento, e aí agora a gente vê uma diferença fundamental com relação a Descartes, é que na ciência montaigniana o conhecimento de si ele está sempre presente. Há um ponto em que o conhecimento do mundo e o conhecimento de si mesmo não podem ser destacados um do outro. Então, uma outra citação, que é muito famosa e que eu considero muito importante a respeito disso, mostra como é que esse conhecimento do mundo e o conhecimento de si mesmo estão ligados. Antes de fazer essa citação, eu queria chamar a atenção para o seguinte, que é uma coisa importante se fazer. O Renascimento é um tempo de incertezas, de preocupações com relação ao futuro, e há um anti-intelectualismo difuso na época. Esse anti-intelectualismo ele tem mais de uma fonte. Primeiro, eu diria, o interesse pela prática, né, que é característico da época. Esse interesse de fazer uma nova ciência que seja efetiva, que dê um conhecimento do mundo aos homens, segundo o qual os homens possam modificar o mundo. Uma outra face desse anti-intelectualismo renascentista são as querelas religiosas, a questão da reforma e da disputa dos protestantes com os católicos. Há uma desconfiança com relação a qualquer saber universal, a qualquer saber fundamentado de maneira absoluta. E nesse clima de incerteza, enfim, a gente tem o descobrimento da antiguidade, o descobrimento dos novos mundos, uma revolução técnico-científica, que tem, por exemplo, a invenção da imprensa, a peste graçando desde o final do século XIV,
E todos esses acontecimentos somados vão provocar, alguém já disse, né, o mais violento alargamento de horizontes pelo qual a humanidade já passou. E esse anti-intelectualismo ele vai receber a tradição cética antiga, principalmente através de texto empírico. Né? Vai ser feita uma nova tradução, essa tradução vai ser paga pela igreja, etc. Toda uma circunstância em torno disso. Mas o que é importante entender é que, além do influxo do ceticismo antigo, há alguma coisa no momento, na época histórica do Montaigne, que leva a uma desconfiança. Essa desconfiança ela não é meramente uma recusa do conhecimento, mas é uma tentativa de refundar a ciência. Então, uma citação que eu acho muito importante para mostrar esse ceticismo montaigniano e a maneira como esse ceticismo está ligado ao conhecimento de si, que é uma característica do método montaigniano, é a seguinte, ele diz o seguinte, cito: tanto mais que sou muito ignorante daquilo mesmo que me diz respeito. Admiro a segurança e a expectativa que todos têm de si, sendo que não há quase nada que eu saiba saber, nem que ouse garantir poder fazer. Não tenho meus recursos à disposição e inventariados, e não me instruo senão depois do resultado, tão em dúvida sobre mim quanto de qualquer outra coisa. Disso advém que, se executo com sucesso um trabalho, atribuo mais a minha fortuna do que a minha força, pois planejo todos eles ao acaso e com inquietação. Paralelamente, tenho em geral isto, que de todas as opiniões que a antiguidade teve sobre o homem em geral, as que adoto de melhor grado e às quais me ligo mais, são aquelas que mais nos desprezam, aviltam e aniquilam. A filosofia nunca me parece ter cartas tão favoráveis como quando combate a nossa presunção e vaidade, quando reconhece de boa fé sua irresolução, sua fraqueza e sua ignorância. Parece-me que a mãe nutriz das mais falsas opiniões, tanto públicas quanto particulares, é a opinião excessivamente boa que o homem tem de si. Essas pessoas que se empoleram encavaladas sobre o epiciclo de Mercúrio, que veem tão longe no céu, elas me arrancam os dentes, pois no estudo que faço, cujo objeto é o homem, encontrando uma tão extrema variedade de julgamentos, um tão profundo labirinto de dificuldades umas sobre as outras, tanta diversidade e incerteza na escola mesma da sapiência, vós podeis pensar, desde que essas pessoas lá não puderam se resolver acerca do conhecimento de si mesmas e de sua própria condição, que está continuamente presente aos seus olhos, que está dentro delas, desde que elas não sabem como se move o que elas mesmas fazem se mover, nem como nos pintar e decifrar as forças que eles mesmos têm e manejam, como eu acreditaria nelas sobre a causa do fluxo e refluxo do rio Nilo. Fim da citação. Então, vejam, aqui a gente tem toda uma manifestação de ignorância, né, e isso tem todo um estilo, toda uma maneira de ser dito, sobre a qual eu já vou retornar. Mas o mais interessante é essas pessoas que não se conhecem, como é que eu vou acreditar nelas a respeito das causas do fluxo e refluxo do rio Nilo? Ora bem, todo mundo sabe que não é preciso você ser uma boa pessoa ou se comportar bem com relação a seja lá o que for, para saber a verdade a respeito da foz do Nilo. Né? Você pode ser uma péssima pessoa e fazer tudo errado. Pode ser um tirano, pode ser um ladrão, e mesmo assim você conhecer a foz do Nilo. Né? Como é que é possível esse tipo de afirmação? Claro que a gente tem aqui uma imagem. O Montaigne não está dizendo efetivamente isso. Se você é uma péssima pessoa, você não vai conseguir entender a foz do Nilo. O que ele está dizendo é o seguinte: qualquer ciência que seja construída a respeito da foz do Nilo, ou de qualquer outra coisa, se ela não é usada adequadamente, e para que ela seja usada adequadamente, é preciso que o homem conheça a si mesmo, porque é com base nas próprias necessidades, ansiedades, nos próprios desejos que o homem constrói a ciência. É preciso que o homem conheça essas ansiedades, essas necessidades e esses desejos, para que a ciência que ele constrói não seja meramente destrutiva ou simplesmente falsa. Vejam, no caso de Descartes, todo método é baseado num conhecimento da própria subjetividade. Mas essa subjetividade, ela se torna descarnada, universal. É por isso que ela pode fundar o método. No caso do Montaigne, justamente, a subjetividade é tomada na sua concretude mais cotidiana.
E só a partir dessa subjetividade mais cotidiana e mais concreta é que o Montaigne diz que é possível uma ciência do tipo que ele quer, do tipo que ele pretende criar. Aquela ciência que tem a ver com viver e valer, como a gente viu na outra citação. Então, é claro que há um ceticismo. Esse ceticismo, porém, ele não é uma tomada de posição, como no caso de Sexto Empírico, né? Eu tenho para mim sempre que, em muita coisa que Sexto diz, ainda prevalece a antiga querela entre a filosofia e a medicina como formas fundamentais do conhecimento. E o que o Sexto queria, no final das contas, como médico, era trabalhar tranquilamente, sem ser atrapalhado por controvérsias metafísicas que ele imaginava, ingenuamente ou não, serem inúteis. No caso do Montaigne, já não é exatamente dessa ou daquela ciência que se trata, mas da condução da própria vida, né? Isso é que é o fundamental, e é isso, sobretudo, com que ele está preocupado. Agora, se a gente der uma olhada no estilo da passagem que eu acabei de ler, na maneira como Montaigne escreve, é nítido que ele pretende nos afetar, ele pretende, com a ajuda de diversos recursos retóricos, procedimentos estilísticos e tal, nos tocar com o texto dele, fazer com que a gente não apenas entenda o que ele está dizendo, mas que nós o acompanhemos nas conclusões dele. Esse texto tem um aspecto dramatúrgico, um aspecto artístico, um aspecto poético, que já foi realçado por vários estudiosos, vários pesquisadores antes de mim. E a minha tese com relação à filosofia humanista, ou aquilo que começa com o humanismo, é que o texto humanista ele pretende ser performático, ou seja, ele pretende não apenas indicar um caminho, mas abrir esse caminho em direção ao que está sendo recomendado no texto. O humanista é um cara que, antes de tudo, está preocupado com história, gramática, poesia, filosofia moral. São, em geral, homens que não são filósofos profissionais, estão fora da universidade, como é o caso do próprio Montaigne. E a intenção deles com o texto que eles elaboram é marcada também pela recusa do que veio antes na Idade Média, quer dizer, pela recusa ou pela disputa com a escolástica. O que caracteriza o pensamento medieval em geral? Um certo divórcio entre o conteúdo e a expressão, ou uma forma que é canônica e que tem a ver também com recursos que o Montaigne utiliza, como o famoso nuntraque partem, que é aristotélico, argumentar de ambos os lados, e que vai ser utilizado pelos céticos também. E essa forma canônica faz com que a expressão ela vá para o segundo plano. No caso dos humanistas, a expressão do pensamento vem para o primeiro plano. Petrarca diz sobre Aristóteles: eu leio a Ética Nicômaco e eu conheço tudo da virtude, mas eu não estou nem um pouco mais inclinado a seguir a virtude depois que eu li Aristóteles. A pretensão do humanista é colocar a gente no caminho da virtude, ou colocar o leitor no caminho de seja lá o que for que está sendo explicado naquele momento. O Montaigne está fazendo exatamente a mesma coisa. E, vejam, isso tem a ver com uma mudança que é bastante clara na filosofia montainiana, da relação de teoria e prática naquele momento, no pensamento humanista, e que está presente no Renascimento como um todo. Agora, o importante é modificar o mundo. Até por reação, mais uma vez, contra o que veio antes, já não é de contemplação que se trata, mas de ação. E isso vai fazer com que o texto, a relação entre conteúdo e forma, sofra uma torção. Então, agora, a forma e o conteúdo aparecem como ligados de uma maneira que você não pode considerar o conteúdo sem considerar a forma. Uma outra citação que eu queria mostrar para vocês a respeito disso, dessa qualidade estética do texto e de como é que o Montaigne ele quer realçar efetivamente isso, tem a ver com a noção de caça. A ideia de caça no Renascimento, a metáfora da caça como busca do conhecimento, ela é muito comum. Então, por exemplo, em Giordano Bruno, há uma metáfora muito famosa do caçador que acaba encontrando Diana no meio do bosque e os cachorros dele, Diana vai fazer com que se voltem contra ele e ele vai ser, então, despedaçado pelos próprios cachorros.
Esse despedaçamento, Bruno mostra como se fosse um encontro com o conhecimento verdadeiro. Então, essa dissolução da individualidade, ela de certa forma é o encontro com a verdade. Essa metáfora da caça é uma metáfora platônica. E essa ideia do texto como performático é uma ideia platônica. É claro que não é o caso no texto montaignano simplesmente de um neoplatonismo, ou disso ser a principal característica do texto, mas é uma metáfora antiga, que vai ser retomada no Renascimento de uma nova forma. Vocês sabem que a própria palavra método, ela no final das contas, rhodos é caminho, né? E ao que parece, se a gente vai olhar a história da palavra, num primeiro momento, o método é uma palavra mais tardia, mas a ideia básica se refere à perseguição de alguma coisa. Isso é interessante porque aponta para um método que pode mudar segundo o que está sendo perseguido e segundo o cenário no qual a caça está acontecendo. Então, para citar aqui, para voltar para o meu texto, o Montaigne diz o seguinte, né, comparando a caça com o conhecimento, ele fala assim: a caça é propriamente de nossa alçada. Nós não somos desculpáveis de conduzi-la mal ou impertinentemente. Perder a presa é outra coisa, pois nascemos para procurar a verdade. A uma maior potência cabe possuí-la. Ela não está, como dizia Demócrito, escondida no fundo dos abismos, mas antes elevada em altura infinita no conhecimento divino. O mundo não é senão uma escola de investigação. Não se trata de alcançar o fim, mas de fazer as corridas mais belas. Tanto pode ser tolo aquele que diz o verdadeiro, como aquele que diz o falso, pois tratamos da maneira, não da matéria do dizer. Se o conhecimento está fora do nosso alcance, né, o Montaigne, como ele faz frequentemente, ele atribui esse conhecimento à divindade, como fazia Sócrates, né, nós já sabemos de saída que a gente não vai alcançar o fim, a gente não vai alcançar esse conhecimento verdadeiro. Então, tudo depende da maneira como a gente vai proceder para alcançar esse conhecimento verdadeiro. Característica do método montaigniano é que método e verdade estão ligados nos ensaios. Ou seja, dependendo da maneira como você se encaminha à verdade, ou dependendo da maneira como você procede em direção ao conhecimento, o conhecimento vai se mostrar a você de maneira diferente. O conhecimento é, antes de tudo, uma determinada relação que nós temos com as coisas. É por isso que é importante, sobretudo, a maneira e não a matéria. E ele continua dizendo assim: meu humor é de atentar tanto à forma quanto à substância, tanto ao advogado quanto à causa, como Alcebiades ordenava que se fizesse. Então, a forma ela é consubstancial ao conteúdo. A maneira como você apresenta o conteúdo é decisivo para a compreensão daquele conteúdo. Vejam, se a gente olha para o método cartesiano, se a gente olha para a ideia clássica do método, né, a gente tem um sujeito, um objeto, e o método é uma espécie de caminho entre o sujeito e o objeto, um caminho que o sujeito vai percorrer até chegar ao objeto, né? No caso montaigniano, é como se método, objeto e sujeito estivessem numa relação que depende da maneira como esse procedimento vai ser realizado em circunstância. Ou seja, quando a gente começa a ler o discurso do método, a gente vê que o que o Descartes está nos advertindo, antes de tudo, é contra a presunção. A primeira frase do discurso, novamente, é que o bom senso é a coisa mais bem dividida do mundo, né? Que é uma frase do Montaigne. Só que no caso do Montaigne, a frase tem um sentido completamente diferente do que em Descartes. Mesmo no caso de Descartes, quando Descartes diz que o bom senso é a coisa mais bem dividida do mundo, tem aí uma certa ironia, né? O que Descartes está dizendo é todo mundo se acha esperto, né? Ninguém, o Montaigne vai dizer lá dentro dos ensaios, ninguém assume falta de gosto ou falta de bom senso. Todo mundo pode assumir que tem falta de outras coisas, mas todo mundo acha que tem bom gosto, todo mundo acha que tem bom senso, né? Porque senão como é que você começaria a falar? Se eu de saída achasse que meu bom senso está corrompido, ou que eu não tenho bom gosto, o meu próprio instrumento, eu já não tenho mais como utilizá-lo corretamente. Eu acho que isso, na verdade, é uma reminiscência de Aristóteles. Aristóteles, na política, ele diz que tem 3 espécies de bens: bens do corpo, bens da alma e bens materiais. E ele diz que os bens do corpo e os bens materiais, todo mundo sempre quer mais.
Mas os bens da alma, todo mundo acha que tem suficiente. Todo mundo acha que é suficientemente virtuoso, suficientemente inteligente e tal. E essa coisa do bom senso ser a coisa mais bem dividida do mundo é uma espécie de piada com isso, né? Mais bem dividida porque todo mundo acha que tem bom senso suficiente. No caso do Descartes, o que ele vai dizer? Tá certo, é isso mesmo. Todo mundo tem bom senso igual. O que as pessoas não têm é método. O que as pessoas não sabem é empregar esse bom senso. Mas no caso do Montaigne, essas duas coisas estão coladas, novamente. Se eu não tenho bom senso, como é que eu vou ter bom método? Porque o método resulta do meu bom senso. No caso do Montaigne, é como se você não tivesse critério, além daqueles que você é capaz de criar, no teu procedimento mesmo. E testar sempre em situação. Então, por Montaigne, o problema é como é que eu vou saber que eu estou sendo presunçoso? Porque, na verdade, a presunção é a minha condição. Para eu saber o que é o bem ou o que é o mal, era preciso que eu tivesse uma pegada sobre as coisas total. Quer dizer, que eu tivesse visto tudo de frente para trás e tudo ao mesmo tempo agora. E aí eu saberia se essa ação minha ela é boa ou má, correta ou incorreta. Mas uma vez que a nossa finitude, justamente, ela nos afasta desse tipo de conclusão universal, eu vou ter que julgar isso de acordo com a minha sensibilidade, de acordo com os meus sentidos, de acordo com os valores que eu tenho, ou que a minha sociedade tem, de acordo com o contexto. E a primeira coisa que eu tenho que perceber é que todos esses critérios, eles são apenas possíveis e eles são fundamentalmente limitados. É claro que isso não significa que eu estou abrindo mão do conhecimento, ou que o conhecimento finalmente não é possível. Não é esse o caso. Mas, de uma forma ou de outra, eu tenho que compreender desde o início que a minha condição é uma condição finita, limitada. Então, durante o discurso, e o discurso, evidentemente, ele traz uma reminiscência dos ensaios que é bem clara, né? Até pela forma, uma espécie de biografia em que o Descartes conta a história dele, ele tenta examinar a si mesmo, né? Ver os seus próprios preconceitos e tal. No discurso, porém, o método que é empregado, ele é efetivamente moderno. Alguém já disse que no caso do Montaigne, é como se o Montaigne ele visse todas as dificuldades do método, mas a criação do método mesmo, isso ficou para o gênio cartesiano, porque do ponto de vista montaigniano, essa ligação entre o conhecimento de si mesmo e o conhecimento do mundo colocava ele num ponto de vista completamente diferente do que o Descartes vai assumir para criar o método. Lembro que, novamente, o importante para o método montaigniano é que, através da ciência, a gente seja capaz de agir melhor, né? Então, uma citação só para mostrar isso, o que essa reunião de teoria e prática, né? Então, cito. Assim, embora pudéssemos ser sabedores pelo saber de outrem, ao menos sábios não podemos ser, senão pela nossa própria sabedoria. Detesto o sábio que não é sábio para si mesmo. Como Ennius também diz, essa foi uma citação de Ennius, agora de novo. Não sabe nada que preste o sábio cuja ciência não lhe aproveita, se ele é avarento, gabola, efeminado, mais mole que uma ovelhinha. Pois adquirir a sapiência não basta, é preciso usufruir dela. Dionísio zombava dos gramáticos que têm o cuidado de se indagarem dos males de Ulisses e ignoram os próprios, dos músicos que afinam suas flautas e não afinam seus costumes, dos oradores que estudam para dizer a justiça, mas não para fazê-la. Se nossa alma não se movimenta melhor, se nosso julgamento não se faz mais são, tanto se me daria que meu colegial tivesse passado o tempo a jogar pelota. Ao menos o corpo tornar-se-ia mais ágil. Fim da citação. Então, veja, o objetivo é esse agir melhor. Isso não quer dizer que o Montaigne assuma para si o ter chegado a esse conhecimento. Na verdade, o que se pretende é um conhecimento que finalmente é impossível. Em Maquiavel a gente vê uma coisa bastante parecida. É um conhecimento, uma ciência do sucesso. Como é que eu posso me comportar de maneira a assumir sempre a melhor atitude diante das circunstâncias, seja elas quais forem? Isso basicamente é impossível. Mas eu posso pelo menos me exercitar para chegar a ter essa atitude. E, na minha opinião, finalmente, é isso que o texto montaigniano quer exprimir. Como a gente vê em outros pensadores do Renascimento, o Maquiavel, que eu acabei de citar, né? O estilo aqui, ele quer nos passar ou nos atingir
com o que eu poderia chamar de um patos harmônico. Montaigne quer nos afetar, nos atingir com um olhar sobre o mundo que é parte dessa atitude correta. E é por isso que ele trabalha o texto de maneira tão cuidadosa, né? Escolhendo adjetivos, escolhendo o ritmo da frase, tentando fazer com que as frases sejam o mais equilibradas possíveis, porque ele quer passar esse sentimento da harmonia, dessa atitude correta que a gente deve assumir diante das coisas. Vários textos poderiam ser citados para mostrar essa força prática aí, do que o Montaigne está querendo passar para nós, né? E eu estou dizendo que tem ceticismo antigo aqui, tem esse anti-intelectualismo renascentista, que tem várias fontes e tal. E aonde isso nos leva? Eu diria, se eu devesse classificar o Montaigne em qualquer tradição possível, em qualquer das tradições que chegaram até ele, eu diria, o Montaigne está mais próximo do ceticismo, sim, por diversas razões. Mas esse ceticismo no Montaigne, ele é bastante singular. Ele tem uma característica, um colorido, que é próprio e que deve ser entendido nele mesmo. E a primeira característica disso é essa necessidade de proceder por ensaios, de ter criado esse texto com essa característica singular, que ele possui. Uma última citação para terminar, que a gente vai ver no final dela, a impressão que o Montaigne dá é de uma recusa do saber. Mas o que ele está querendo dizer é, se é para aprender dessa forma, é melhor talvez não aprender nada, porque naturalmente nós somos melhores do que aquele que aprendeu errado, do que aquele que, como ele diz, né, sufocou a sua alma, a sua inteligência com informações que acabaram não servindo para nada. Eu acho que essa é a conclusão mais fortemente cética, né, nos ensaios. Então ele diz o seguinte, uma citação pequena agora, só para terminar. Ele diz assim, ora, o saber não deve ser pregado na alma, mas deve ser incorporado a esta. Não deve regá-la, deve tingi-la. E se não a muda, nem melhora o seu estado imperfeito, mais vale certamente que o deixemos onde está. É uma lâmina perigosa, que embaraça e fere o dono, quando empunhada por mão fraca e que não lhe sabe manejar, de maneira que fora melhor nada ter aprendido. Então é isso. Obrigado, gente.